Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Aqui nós temos conteúdos diários com as últimas atualizações do Flamengo. Então se você é torcedor do Mengão e quer ficar por dentro de todas as notícias, peço a vocês que nos ajudem deixando aquele like, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês diariamente aqui sobre o Mengão. Galera, estamos trazendo mais um corte do canal da ESPN Brasil do Grupo Disney. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN. Paraguaios, colombianos, disputando ali de igual para igual economicamente falando, e a gente tivesse tantas finais brasileiras, aí sim, seria legal. É que a gente pensa olhando um pouco mais uma visão mais ampla, né, da Conmebol Libertadores, em termos de valorizar mesmo, até a conquista dos brasileiros, né? Se a gente tivesse uma equiparação, né, de econômica entre esses países, seria mais interessante. Mas não é responsabilidade dos clubes brasileiros essa situação, então a gente pode comemorar, né, também. Porque se fosse responsabilidade do Brasil, isso aí tudo bem, mas não é. Mas infelizmente não é, e a gente tem que jogar o que dá para ser jogado aí. 3 finais seguidas com brasileiros, né, Prates? E nas 3 você tem ou o Palmeiras ou o Flamengo. No ano passado, sim, os dois juntos. Na primeira, o Palmeiras estava contra o Santos. E nessa agora, o Flamengo está contra o Furacão. Que é um exemplo de força dos dois, né, Abel? Um exemplo também do que os companheiros falavam em relação à parte econômica, né, ao poderio financeiro. Dentro do Brasil, né? Exatamente. E talvez aí o outro clube que hoje tem um poder de investimento muito alto, que é o Atlético, parou no Palmeiras. Porque o Atlético poderia também estar, talvez, aí entre os dois que estão jogando o final da Libertadores nos últimos anos, né? Parou 2 anos seguidos no Palmeiras. Exatamente. Agora, a Libertadores também modificou muito em relação ao campeonato, né, Abel? O torneio sofreu modificações. Além das vagas que foram muito ampliadas em relação ao Brasil, também a Argentina, outros países, né? Porque a Libertadores tinha um número de participantes mais limitado. Agora, por exemplo, às vezes a Libertadores tem 9 representantes brasileiros, 6 representantes argentinos, né? Então tem muito mais time para jogar desses países. E não há mais aquela objeção, aquela situação de que, olha, a partir das oitavas ou das quartas, os times do mesmo país eles têm de se enfrentar. Então isso também limitava. O Flamengo... O Palmeiras acertou, também deu aquela escorregada com os técnicos, né? Veio o Luxemburgo, não rendeu, enfim. E aí conseguiu encontrar o Abel. Mas o Abel tem os senões das últimas contratações, que ainda não renderam, que a torcida está se queixando bastante, que poderiam ter sido investimentos mais prontos, né, digamos assim, para esse time do Abel. E agora a gente começa a ver um Palmeiras aí numa fase de um viés de baixa, né, como a gente costuma falar. E aí você vê o Atlético Paranaense, que apesar de bons investimentos no começo até dessa atual temporada, também teve problemas com a gestão, com o técnico, né? Muitas demissões, muitas trocas, até que conseguiu com o Felipão, surpreendentemente, né, se reerguer. Então, não são trabalhos assim irretocáveis, falando em termos de diretoria e em termos de gestão desses clubes e desses elencos. Aí, se você citar o Galo, tem a saída do Cuca, inesperada, no fim da temporada passada, trouxe o turco, o Mohamed, que não rendeu o que poderia ter rendido mais, que se esperava, voltou o Tuca, mas o time ainda não engrenou com o Cuca de novo. Então, se você tem senões em cada um, mas se você for olhar em termos de resultados, em termos de qualidade técnica de elenco, sim, são esses 4 que têm se destacado mais nos últimos anos, né? Porque o Corinthians deu uma melhorada, trouxe o Vitor Pereira, um excelente técnico, apesar de ter muitos problemas ainda físicos, mas você vê que ainda está tentando tomar um rumo certo esse Corinthians. São Paulo também tentando se reerguer com o Rogério Ceni, tem um bom elenco, mas a campanha não vem muito bem, principalmente no brasileiro. Você pode, mas vamos dizer assim, hoje, na primeira prateleira... Os confrontos, né, do Flamengo contra São Paulo, contra o Corinthians, ficou clara já assim, a superioridade que o Flamengo tem, né? Sim. A diferença. Não, se você for nos últimos confrontos também, superioridade até pelo próprio Atlético Paranaense, que a gente está colocando aqui nessa primeira prateleira de elenco, de organização, de qualidade técnica. Olha, a Ivana já deu um spoiler do nosso assunto
de mais tarde, sobre favoritismo na final. Isso aí. Mas a gente vai falar mais sobre... Vamos projetar essa grande decisão entre Flamengo e Atlético Paranaense. Olha a ansiedade, hein? Olha a ansiedade dessa cadeira, hein, Abel? Daqui 50 dias só, Abel. Não, eu só me referi... No balanço das horas, tudo pode mudar. Eu só me referi ao confronto de ambas as equipes na Copa do Brasil. Quando ficou decidido que essa seria a final? Ontem à noite. Oficialmente. Ontem à noite. Então hoje nós vamos falar da final. Não. Na terça, depois do jogo do Palmeiras com o Atlético. Não, mas pro Prats, não. Ele falou que tinha que esperar o jogo. Vamos ver o que diz o Fã de Esportes na hashtag F360BR. Rafa, olha o Horácio aí. Não vejo problema em termos de hegemonia brasileira na Libertadores. A rivalidade continua patente. E esta situação vai gerar o movimento dos clubes dos outros países. Assim como o Brasil diante da Gostaria hegemonia muito, Horácio, mas não acredito. Do Boca e do River tempos atrás. E o Rafa já se manifestou discordando do Horácio Lucas. Valeu, Horácio. Bom dia pra você. O Zé Renato, que está sempre com a gente, mandando também a sua mensagem. Quem se planejou para chegar ao patamar do Flamengo merece colher frutos. Se existe essa diferença para o restante do continente, é preciso que os hermanos reflitam se houve o mesmo esforço por parte deles. Fair play financeiro no Cone Sul é instrumento dos incompetentes. Oh, chegou pesado, hein? Ele falou um termo aí, fair play financeiro. Filosófico, né? Apito rubro-negro, hein? Que é isso? Até concordo que esportivamente uma hegemonia seria ruim para a competição. Mas quanto tempo sofremos com somente clubes argentinos ou mexicanos chegando sempre? Agora é a nossa vez. Mexicanos chegando sempre? Teve isso? Os mexicanos chegaram às fases finais algumas vezes. Sim. Chegaram às fases finais. Mas se eu não me engano, até o Leão me passou agora que tem 2 finais com mexicanos. 2 finais. Mas incomodavam uma contra bastante. o Inter, não foi? Contra o Internacional. Com Chivas. Com Chivas e o Tigres contra o River, né? Tigres. E uma contra o River Plate. Tigres. Mas não teve uma com Boca também? O Boca Cruz Azul. Cruz Azul. Foi. Então são 3. São 3. Teve uma com... Não me lembro que ano foi. Boca e Cruz Azul. No início dos anos 2000, né? Foi. O que você achou da cornetada dos nossos amigos ali do... É assim, não, Abel, é que assim, é uma visão agora brasileira da situação. Sim. Como o brasileiro, entre aspas, é o beneficiado da vez, vendo clubes do país jogando final, clubes do país dominando a competição, a gente tem um outro olhar. É legal. Certamente para o argentino não é legal, para o mexicano, é que os mexicanos não participam mais, né? Não seria legal para os uruguaios, paraguaios, equatorianos, não seria legal. Não, eu acho que é legal, é ótimo para a gente. 2, 3, mas se ficar todo ano assim, eu acho que perde um pouco a graça. Uma Copa do Brasil com alguns outros times, perde a graça, perde a importância, a relevância do título, né? Porque a gente considera tanto esse título da Libertadores e só é tão relevante porque a gente tem rivais uruguaios, argentinos, paraguaios, jogos muito difíceis, jogos que você não sabe o que vai acontecer, é na casa do rival, toda aquela mística, ela vai se perdendo. E é esse o ponto, sabe? Porque aí valoriza mais. Se os rivais tiverem... Não vai demorar muito para que as pessoas achem que ganhar o Campeonato Brasileiro vai ser mais difícil do que ganhar a Libertadores. Exato. Alguém pode argumentar, e na Copa do Brasil? Mas, por exemplo, se a Copa do Brasil todo ano ganhar também, ou um time de São Paulo, ou um time do Rio, então é legal, porque o interessante é que, ganha os times do Sul, você tem do Paraná, do Nordeste. É raro, mas, claro. Mas cada vez mais frequente em semifinais, quartas de finais. Então, todo ano, as equipes do Nordeste nessas fases mais agudas da competição, que antes... Passado, né? O Bahia chegou às quartas já por 2 anos seguidos. O Paranaense, mas eu acho que o jogo único traz uma possibilidade boa para o Filipão montar alguma coisa que venha causar desconforto ao jeito como o Flamengo joga. Mais ou menos o que ele fez na partida de ida da Copa do Brasil no Maracanã. Não vai abdicar tanto assim de atacar, até porque ele vai ter nesse jogo o Vitor Roque, que ele não teve na Copa do Brasil. Ele tem ali uma grande válvula de escape, que é um jogador de muito talento, de um futuro muito promissor no Brasil e principalmente fora. Ele dificilmente vai ficar muito tempo no futebol brasileiro. Mas eu acho que o Flamengo tem sim que ser apontado como favorito, mas é jogo duro. O jogo único traz um componente bem interessante. Ivana. O favoritismo é do Flamengo, mas um jogo duro, concordo com o Rafa. Bem duro. Jogo único, ele diminui as diferenças, né, Abel? Agora, diminuir as diferenças não quer dizer que não tenha diferença. Claro que tem. Estou com o Rafael. Sim. O grupo de atletas do Flamengo é o melhor grupo do continente. Quando você vai enfrentar o melhor grupo do continente, o melhor elenco do continente, e jogando tão bem no nível que tem jogado o Flamengo,
seria favorito contra quase todo mundo. Né? Então, agora, eu acho que o Atlético Paranaense pode tirar como parâmetro a Copa do Brasil. O Atlético tem condição de jogar. Sim. Eu acho que a cobrança do Atlético tem que ser jogar também. A gente vai falar muito da parte defensiva, de marcação, de tirar espaço. Conseguiu vencer o Palmeiras jogando. Exatamente. O Atlético tem condição de jogar. E um jogo tem tantas variáveis, tem tanta coisa que pode acontecer. Como aconteceu diante do Palmeiras. Sim. Que dominava o Atlético Paranaense no primeiro tempo inteiro. O Furacão não tinha dado um chute no gol. Um erro do jogador do Palmeiras, azar do Palmeiras. Mérito do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense renasce do jogo, faz os 2 gols que precisa no segundo tempo, depois de ter levado 2-0, e está merecidamente na final. Sim. Isso no segundo jogo. Em um jogo, gente, muita coisa pode acontecer, até o Atlético Paranaense jogar melhor. Não, de repente, o jogo inteiro. Abel, e é uma coisa importante para a final. Mas o favorito, para mim, é o Flamengo também. Sim, para mim também. Mas o Atlético tem de tratar o primeiro tempo que jogou no Allianz Parque como uma reflexão para não ser repetido isso em nenhum outro momento. Porque o primeiro tempo no Allianz Parque foi muito ruim. Muito ruim, nada deu certo. Marcou como aquele mal, jogo contra o Flamengo espaço, no Maracanã. Dominado pelo Palmeiras, exatamente. A gente falou muito do Fernandinho, que cresceu no segundo tempo, cresceu jogando mais atrás, de camisa 5. Porque o trio Eric, Fernandinho e Alex Santana não viu a cor da bola no primeiro tempo. Sim. Agora, ficou apenas 1-0. E o Palmeiras ficou com 10 jogadores. Isso também, como diz o outro, pertence ao futebol. O Atlético Paranaense tem que se espelhar no jogo que ele fez contra o Palmeiras na Arena da Baixada. Aí sim. Concorda? Sim, concordo, totalmente. Jogo inteiro. Sim, por isso que eu tô falando, Abel, tem condição do time jogar. O Atlético tem jogadores também para jogar. Muito bons. Né? Fernandinho é um jogador que pouca gente tem no meio-campo no Brasil. O Vitor Roque pouquíssimos têm no Brasil, talvez no continente, um talento como ele tem. Tem boa saída pelos lados do campo, os 2 laterais apoiam bem, são bons jogadores. Então, assim, o Atlético tem muito recurso para jogar também. Alex Santana, Vitinho. É isso.